Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, depende do momento que cada um vai assistir esse vídeo. Vocês não podem calcular o presente que o Paulo Endo me deu, pelo PPD, de me convidar para ser entrevistador, né? Ou seja, o que eu mais gosto de fazer é fazer a entrevista, o entrevistador. E hoje entrevistar o Paulo Endo, que eu conheci há uns 10 anos, no lançamento de um livro, Freud, Ciência, Arte e Política, com Edson Luiz André de Souza, que vai ser o próximo entrevistado. Aí passei alguns anos com pouco contato com o Paulo, até que em 2016, quando iniciou o PPD, os nossos contatos foram muito mais frequentes. O ano passado ele esteve aqui numa grande atividade em Porto Alegre. Então, Paulo, a tua apresentação seria longa, eu vou sintetizar, né? Uhum. Mas tem um livro do Paulo, que é A Violência no Coração da Cidade, que em 2006 ganhou um Jabuti. O Paulo é professor da USP e participa em várias associações nacionais e internacionais sobre a questão dos direitos humanos, questão da memória, grupos de psicanálise e arte política, enfim. Eu acredito que vocês já conhecem bastante do Paulo Endo. E eu gostaria, Paulo, de te receber e tu dissesse algumas palavras iniciais para esse público do nosso PPD. Bom, primeiro eu queria agradecer muito ao Abrão por ter topado com tanto entusiasmo, né, e tanta alegria esse bate-papo que nós estamos inaugurando, né? Batizamos de Associações Livres, e o Abrão já tem todo um projeto com os convidados possíveis, né? Que serão confirmados, e que é uma alegria, né? Ter o Abrão, e nesse formato agora que está bastante difundido, a gente vê se esse projeto ele segue adiante e que ele tenha uma longa vida aí pela frente. Então, agradecer você, querido Abrão, amigo, entusiasta do PPD, colaborador. E vamos lá, conversar um pouquinho sobre... Paulo, eu vou colocar uma pergunta para ti a partir de uma frase tua, porque eu acho que é uma frase muito atual nesse momento, que nós vivemos tanta violência, tanta crueldade, tanto no Brasil como no mundo, especialmente nos Estados Unidos, nesse momento. Tu tens uma frase assim: quem procura pensar o terrível, logo se vê repetindo. Assim, o traumático esteriliza a quem fala e a quem o escuta. Vamos começar por aí, Paulo. Um belo começo, hein? Difícil o começo, Paulo, difícil o começo. Para uma manhã de sexta-feira, e Abrão, um belo começo. Bom, eu vou comentar a partir de, me lembrei, associando livremente, né, de uma experiência. Eu estava num certo período acumulando alguns monumentos de memória, monumentos e antimonumentos de memória em alguns países, né? Eu estava muito interessado, né, na obra daqueles artistas plásticos que, de alguma maneira, manifestavam já a sua obra rente ao terrível, rente ao traumático, né? Rente a uma espécie de impossibilidade de pensar, né? Então, tinha já feito algumas pesquisas aqui no Brasil, né? Tinha também conhecido o trabalho da Teresa Margolis no México, que é basicamente um trabalho que ela trabalhou um bom tempo com o sangue das vítimas, né? Literalmente falando. Como ela é uma médica legista de formação, artista plástica mexicana, então ela ia nas cenas de crime, né? Crimes produzidos pelo confronto entre polícia e traficantes, etc. E colhia aquele sangue, empapava aquele sangue em lençóis, em panos, e fez isso várias vezes. E depois ela dava um tratamento de esterilização nesse sangue e transformava em obra de arte. Isso é um trabalho muito forte que ela tem até hoje, é uma artista referência nesse sentido, né? E fez 1000 outros trabalhos que não vou mencionar, é fácil encontrar na internet muitos deles. E estava também em contato, tive contato na África do Sul com um trabalho que me impressionou muito,
que é um trabalho de um artista sul-africano chamado Pitika Ntuli. E o Pitika, ele tem uma obra que é uma espécie de amontoado de ossos, né? Que está ali no hall que seria o Supremo Tribunal Federal sul-africano, né? Onde tem vários artistas, trabalho de vários artistas, e tem um amontoado de ossos que você vê ao longe. E eu imediatamente, como estava na África na época, eu associei com o genocídio de Ruanda, né? Sobretudo com aqueles cemitérios deixados ali, cemitérios naturais, né? Que os corpos foram deixados ali e hoje você tem só um amontoado de ossos, né? Ali na região africana, onde aconteceu o massacre dos Tutsis, né? E eu, quando vi aqueles ossos, a imediata associação, também porque eu estava na África, foi com esses memoriais que existem. E eu fui me aproximando dessa obra. Quando eu cheguei bem perto, eu vi que em cada osso estava esculpido um rosto, né? O rosto de uma divindade africana ou uma alusão a uma pessoa. Então, cada um daqueles ossos amontoados assim, né? Como expressões do terrível, à distância, na proximidade, eles produziam uma certa reverberação surpreendente, né? Do humano. E naquele momento eu entendi até que eu não estava compreendendo exatamente, mas incluiu-se um elemento que era compreender esse meu interesse por esses artistas, porque no fundo existiria aí justamente nessa pergunta que você fez, Abrão, teria que haver uma ultrapassagem do terrível para depois chegar novamente ao humano, não é? Quer dizer, nós não poderíamos recuar diante desse aparente terrível, que no caso da Teresa Margolis é o sangue, né? E no caso do Pitika Ntuli são os ossos, né? É como se nós tivéssemos que nos aproximar, podermos nos aproximar, né? A uma distância ou a um tipo de posição tangencial que nos permita novamente ver nesse sangue, nesses ossos, pessoas, singularidades, individualidades, sujeitos aos quais esse sangue, esses ossos pertencem ou pertenciam, né? Então, acho que essa é uma primeira indicação importante sobre essa questão do terrível que eu mencionava, então, nessa ocasião que você disse, e que esses artistas plásticos estão me ajudando muito, me ensinando muito sobre isso. A referência no Brasil, para mim, é o Arthur Bário, né? Que há muitos anos atrás, né? Que, com as trouxas ensanguentadas durante o período da ditadura militar no Brasil, ele enrolava trouxas ensanguentadas, né, com ossos de animais, de porco, de galinha, intestinos e sangue, enrolava e jogava na rua, jogou em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, fazendo verdadeiras performances com esse material durante a ditadura militar brasileira. Então as pessoas se reuniam achando que eram pessoas, no primeiro momento. Ele fez o caminho contrário, né, do que fez a Teresa Margolis e o Pitika Ntuli, achando que eram pessoas. Aí a polícia se reunia, a ditadura militar, né, no auge da ditadura, quando abria, eram pedaços de ossos, de restos de galinha, porco, etc. E tal. Então aqui a referência nesse sentido é o Arthur Bário. Então, acho que tem essa dimensão do terrível, né, que subjetivamente, e a gente tem trabalhado muito com isso, né? Inclusive junto com o Edson e com a Denise, a gente tem trabalhado que hoje o acesso ao terrível, uma das formas de acesso ao terrível tem sido pela elaboração onírica, né? Quer dizer, a maneira como nós estamos mal conseguindo, de alguma maneira, né? Reconhecer e representar a surrealidade em que vivemos, né? Os extremos e o incompreensível que nós estamos vivendo, está se figurando nos sonhos. Por isso que nós criamos agora o inventário de sonhos, né? Porque uma certa possibilidade de pensamento de tipo novo se elabora no sonho. Por isso que o Freud fala em elaboração onírica, né? Labor onírico, trabalho onírico, né? E, felizmente, nós, né, nos preparamos, psicanalistas, nos preparamos a vida inteira para escutar isso, né?
Quer dizer, nós estamos abertos a escutar, temos interesse em escutar isso, queremos escutar esse campo de elaboração. Então, só para pensar um pouquinho na sua pergunta, na sua questão, esses são dos elementos que me ocorreram agora, assim, sobre essa questão do terrível. Paulo, uma curiosidade que, entre tantas curiosidades que eu tenho, seria interessante tu contar para nós como é que tu te explica psicologicamente essa tua decisão de estudar as questões tão assustadoras como a violência, como a crueldade, os direitos humanos. Sinceramente, são raros os psicanalistas. Eu digo raros, porque eu não conheço nenhum, assim, quase, né? Eu te conheço a ti, dessa tua determinação, desde a tua condição de psicanalista. Como é que foi a tua determinação que esse devia ser o teu caminho? Ou seja, eu fico contente que seja esse o teu caminho, mas eu acho que é um caminho árduo, difícil. E aí eu fiquei pensando, pô, como é que o Paulo decidiu entrar por esse caminho da vida, da realidade? Porque, inclusive, Paulo, do livro da Violência no Coração da Cidade, há uma questão que eu queria conectar com essa, que tu falas numa questão metapsicológica, do princípio da sobrevivência versus o princípio da realidade, né? Quer dizer, sobreviver, viver por esse caminho que tu escolhesse, ainda bem que tu está sempre muito vinculado à arte, aos artistas, para que a gente possa se aproximar a toda essa dimensão humana aqui. Mas conta um pouco para nós aí como é que foi a tua história. Bom, só perguntas fáceis, Paulo, só perguntas fáceis. Não, mas é uma delícia, assim, porque conversando com amigos é sempre, né, conversa deliciosa, assim. Eu, na verdade, né, antes enfim, de começar a me envolver com a psicanálise, né, estudar psicanálise, me tornar um psicanalista, muito antes, eu já trabalhava com populações muito vulneráveis, né? Isso já desde a adolescência, né? Trabalhava em educação popular, porque a educação popular era aquilo que surgiu, né, nas populações periféricas de São Paulo, surgia como uma estratégia, né, de trabalho, vamos dizer assim, na franja entre o pedagógico, o científico, né, eventualmente o psicológico, mas que tinha uma roupagem mais ou menos acadêmica para driblar, inclusive, um pouco a ditadura, né, que estava acabando, né, a ditadura termina em 85 formalmente. Mas ali a gente já tinha trabalhado bastante com os famosos clubes de mães, né? Que os clubes de mães foram criados, né, durante a ditadura militar, nas periferias de São Paulo, por exemplo, para dar uma roupagem aparentemente inocente, um clube de mães, né? Mas eram clubes de grande articulação popular, né? Eventualmente, nesses próprios clubes de mães se escondiam e se protegiam refugiados políticos, né? Ou refugiados não, perseguidos políticos, que iam se esconder às vezes nas favelas de São Paulo, e o clube de mães às vezes que se organizava para protegê-los. E a gente começou na década de 80, eu já trabalhava com isso antes de me formar psicólogo, por exemplo, né? Foi a minha formação inicial. E a partir desde aí nunca mais parei. Mas o segundo exemplo importante, para mim, curiosamente, as pessoas às vezes não acreditam, é o próprio Freud. Quer dizer, o Freud, pensando no Freud como um burguês conservador, né? Na verdade, originalmente pobre, muito pobre, o Freud se queixa disso, né? A vida inteira, né? Teme o retorno da pobreza a vida inteira, quando vem as guerras, quando vem a Primeira Guerra, ele fica apavorado pela possibilidade de voltar à pobreza, diz isso literalmente nas cartas, né? Até tem um episódio interessante, Abrão, que um biógrafo do Peru estava fazendo a biografia do Freud ainda vivo. E ele fez um esboço lá tal e mandou para o Freud, perguntou se podia mandar, o Freud recebeu esse material. E ele olhou, o Freud leu então esse material e devolveu para ele dizendo, olha, está muito bem, está ótimo,
pode seguir adiante, manda bala nisso aí. Tem duas correções que eu queria fazer, o Freud disse. A primeira é um detalhe sobre um casamento do pai dele, que não estava preciso. E a outra, o Freud diz, é que você omite da minha biografia que eu fui um homem muito pobre até os 30 anos de idade. Então é interessante, né? Porque o Freud fez questão de que isso constasse na sua biografia como se fosse um elemento definidor. E depois, o Freud, né? Então, como um burguês conservador, etc., ele nunca foi em direção, né, a um pensamento político. Não há na obra do Freud, né, exatamente o desenho de um pensamento, de uma teoria política, mas ele foi atravessado, né? Ele foi as guerras, né, e depois a ascensão do nazismo, né, vieram de chofre em cima da vida do Freud, né? E, curiosamente, esse aspecto da vida do Freud sempre me interessou e sempre me interessou também, como até hoje, tentar perceber quais são os elementos presentes na obra do Freud a partir dessas experiências. São muitos e são definitivos, né? Entre eles, talvez o mais importante, que é o texto mais inflexivo na obra do Freud, é o que aparece mais além do princípio do prazer, né? Terminada a Primeira Guerra, os seus discípulos diletos voltando da guerra porque foram convocados, né? Ferenc e Ardembril, Abra, voltando entusiasmadíssimos, né, com a possibilidade de pensar uma psicanálise para as neuroses de guerra, e, além de outros fatores, e o Freud ali é obrigado, né, a colocar a psicanálise em prontidão para pensar a política. Esse é um texto que eu acho, mais além, é um dos textos, primeiro é Totem e Tabu, né, mas depois, mais além, é o texto que coloca a psicanálise pronta para enfrentar os desafios da política e dos grandes temas contemporâneos. Então, curiosamente, né, vem um pouco de uma história anterior minha, desenvolvimento e inserção dentro de um certo ativismo, que nunca mais parou, nunca deixou de acontecer. E o próprio exemplo freudiano sempre me é uma referência importante para mim também. Sabe, Paulo, eu fico muito contente que tu tenha trazido o Freud, porque em 1915, quando ele descobre o que é a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra na Europa, que ele fala da desilusão, né? Aí ele tem a desilusão, mas ele vai à luta, né? E começa a construir, mais além do princípio do prazer, como tu falasse, e depois a psicologia das massas, né? E a análise do eu, que o primeiro parágrafo ele fala da psicologia individual e a sua conexão com a psicologia social e a questão das identificações. É muito interessante, né? Como é que ele articula. Mas eu gostaria de retomar, porque eu fiz duas perguntas em uma e agora eu vou separar. Essa questão do princípio da sobrevivência me parece uma questão muito atual. O teu livro já tem seus 15 anos, né? A violência no coração da cidade, né? Porque ganhou o Jabuti em 2006. O princípio da sobrevivência, bom, nesse momento, né? O Brasil já com mais de 30 mil mortos e a cada dia crescendo, né? Mais de 1.000 mortos pela pandemia. Eu acho que esse princípio da sobrevivência mereceria uma reflexão tua. É muito legal você ter pego isso, porque isso no livro, no Violência no Coração da Cidade, é central, né? Porque de estudos, né, que a gente faz aí há muito tempo e tal, existe uma coisa que é por observação, por trabalho, né, por clínica também, essa empiria de que o sujeito submetido a privações perenes, né, privações, e nelas se inclui, como a gente está vivendo, né, ameaças de morte, perseguições, eventualmente torturas, né, como em tantos episódios, né, na história, mas também no Brasil, uma coisa muito comum, hoje nós estamos vivendo isso. De alguma maneira, as atividades sublimatórias elas são estancadas, né, elas encontram um certo estancamento. Então, não é à toa que muita gente hoje fala que está com dificuldade de criar, de inventar, de produzir algo que seja criativo, porque, de alguma maneira, as atividades sublimatórias elas entram em colapso a favor
de uma urgência do psiquismo relativamente à própria sobrevivência. Então, não é que o psiquismo se empobreceu, né? Mas ele foi chamado a trabalhar numa certa zona exclusiva de tentar sobreviver, né? De tentar manter-se vivo. É o que acontece em todos os cenários de ditaduras, mas isso aconteceu nos campos, aconteceu em todas as situações de guerra. E nesse sentido, quer dizer, existe toda uma vocação que às vezes a gente vê muito em populações muito vulneráveis, por exemplo, na cidade de São Paulo, de tentar aí inventar formas de viver o dia seguinte, quer dizer. Então todas as atividades ligadas, né, à cultura, à criatividade, né, que a gente chama de sublimatórias, elas estão ou perenemente, ou parcialmente, ou às vezes totalmente paralisadas em favor de um trabalho psíquico que tem que se mover para você sobreviver amanhã. Então, o dano disso é imenso do ponto de vista político, social e cultural, né? Então, quando a gente tem um governo que empurra você para isso, né? Empurra no sentido de as pessoas têm que se cuidar para sobreviver, né? Hoje nós estamos um pouco nesse impasse, não só a pandemia, né? Mas a gente tem um presidente que ameaça todos os dias matar pessoas, né? Ou pela negligência, ou pela indiferença, ou pela ameaça que ele fazia desde a campanha, né? Quer dizer, eu vou matar pessoas. São 30 mil, deveriam ter morrido 30 mil, já temos 33 mil pelos dados oficiais subnotificados, né? Então, isso vai empurrando, não é à toa que, junto a esse ataque pelo governo federal, ele é acompanhado, ao mesmo tempo, de um ataque à cultura, de um ataque à ciência, de um ataque às universidades, né? Que é um ataque direto, como política, às condições e instituições que dão guarida às atividades sublimatórias, né? Então, ao lado da ameaça, né, de vida, né, algumas pessoas, do ponto de vista dele, mereceriam morrer e morrerão e serão perseguidas se ele radicaliza o seu modo de governar muito entre aspas nesse caso, né? Obriga ou empurra as pessoas para uma vocação de um trabalho psíquico que opere no curtíssimo prazo. Então, nós estamos vivendo isso na pandemia, né? Porque as pessoas estão dizendo, é um dia atrás do outro, né? E também estamos vivendo isso a partir dos discursos ecolálicos, né, do governo, de que ele pretende perseguir determinadas pessoas, matar determinadas pessoas, torturar determinadas pessoas. Então, isso cria uma justaposição, né, que se a gente não interpretar isso, não pensar nisso, não estivermos juntos, né, para não ficarmos aí, né, isso, vamos dizer, na minha opinião, isso impacta todas as nossas atividades criativas, né? E nós temos que retomar um pouco, talvez, alguns elementos de 68, tanto no Brasil como fora do Brasil, né? que que a imaginação hoje ela é fundamental. A imaginação ela é subversiva, né? A imaginação ela é a possibilidade de nós reagirmos, né, contra um Estado, um governo totalmente sem pensamento, sem imaginação, sem argumento, né? E sem poesia, né? Então, o nosso papel, acho que passa por aí. Quando tu estavas falando de imaginação, eu me lembrei, assim, um flash, em 1964, 65, quer dizer, depois do golpe militar, que foi no dia 1º de abril, mas eles decidiram botar 31 de março. O Carlos Esclera, o famoso pintor brasileiro, ele veio a Porto Alegre, eu fui assistir uma palestra dele, e aí perguntaram como é que os artistas, né, assim, o que podem fazer a partir do golpe, enfim. Ele disse que nunca pintou tanto na vida dele como depois do golpe militar. Ou seja, isso foi um estímulo, né? Foi um desafio criativo que ele viveu e que nós todos estamos vivendo agora. E nesse sentido, eu pensei o seguinte, Paulo, há uma questão central nesse momento no mundo a partir do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos.
E que isso envolve um tema chave que tu te referisse, né? Sobre a questão da violência no Brasil, desse racismo estrutural que nós vivemos no Brasil, país de 350 anos de escravidão, Uhum. e que nós sentimos até hoje esses efeitos, o assassinato da Marielle Franco e de tantos outros, os índios também. Então, pelo lado dos direitos humanos, eu gostaria muito de escutar uma reflexão tua sobre esse momento que está se vivendo. Uhum. Vou fazer um comentáriozinho, né? Não, você falando isso, né, claro que essa situação é muito complexa e tal, mas eu recordaria uma mesa que eu dividi com a Isildinha, que é uma psicanalista negra na Sociedade Brasileira de Psicanálise, no ano passado, se eu não me engano. E ela me ajudou a pensar, né, numa coisa importantíssima, interessantíssima, que é essa ausência, muitas vezes, de fronteira para o corpo negro, para o sujeito negro, em relação ao que é público e o que é privado, né? Porque dali da fala dela, né, não vou atribuir obviamente a ela, mas do que eu depreendi da fala dela e me levou a pensar, foi a ideia de que o corpo negro, quando ele está no espaço público, ele tem uma tarefa imposta, que é representar a negatividade em relação ao corpo branco. Então, o corpo negro, no espaço público, ele é sucessivamente coagido a representar essa negatividade, em todos os sentidos possíveis e imagináveis, né? Quando, como todos, né, se recolhem à sua casa para descansar, para repousar, para entrar num regime, vamos dizer assim, de deslocamento em relação às demandas, né, a uma certa presença, a uma certa encenação no espaço público, né, da qual nós nos protegemos quando estamos no espaço privado, o sujeito negro ele tem uma tarefa adicional, que é antes de poder usufruir desse espaço, ele tem que se desvestir dessa negatividade. Ele tem que se tirar essa roupa da negatividade, a qual ele é permanentemente empurrado para representar no espaço social e público. Então, isso eu achei genial, assim, como uma proposição, né, que fala um pouco desse deslocamento entre público e privado. Só uma coisinha para a gente continuar pensando e conversando em outros lugares também. Bom, Paulo, eu quero te agradecer muito. Essa última questão que tu coloca, quando tu diz que se fala pouco, eu ia dizer pouco e nada. Você se fala realmente muito, muito, muito pouco. E que bom que essa colega, né, psicanalista, pôde trazer esse depoimento para ti, tu está trazendo para nós. Uhum. Isso se vincula a esse livro também, que saiu sobre o racismo agora, que a Noemi Kohn foi uma das coordenadoras, que eu conheço, e teve outras coordenadoras, né, de vários trabalhos, colocando justamente essa questão para a psicanálise, né? Ou seja, e para o mundo em geral, mas que nós, psicanalistas, também temos que ver. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, André. Muito obrigado, PPD. Até a próxima. Eu que te agradeço, Abrão. Um grande abraço e vamos continuar essas conversas aí pela vida fora. Tá? Tchau para você. Tchau, pessoal.